Fala pessoal, beleza? Vou fazer um exercício aqui com vocês sobre declividade, tá? Declividade. Desta vez aqui eu vou chamar aqui de I, tá? Em porcentagem. E também cálculo da cota, tá? De um determinado ponto. Então, o que a gente tem, ó? Vamos supor que eu tenha a cota de um ponto A, tá? Vamos supor que ela seja igual a 130 metros. A cota do ponto B, vamos supor que ela seja igual a 175 metros, tá certo? O que eu quero? Eu quero essa inclinação aqui, ou declividade em porcentagem, tá? Lembrando que a declividade, a inclinação ou rampa, ela é uma razão entre a diferença de nível, a distância vertical, e a distância horizontal entre os dois pontos em questão, tá certo? Então, pensando aqui, olha só, se eu for traçar aqui, sendo aqui a distância horizontal, né, e aqui as cotas, veja bem, olha só, tudo isso aqui em metros, eu tenho que, olha só, vamos supor que esteja aqui, a cota do ponto A, tá? A cota do ponto A, a distância horizontal, na verdade, faltou colocar aqui, ó, a distância horizontal de A para B, vamos colocar aqui igual a 245 metros, tá? Então, a distância horizontal aqui de A para B tem 245 metros, tá? E vamos considerar aqui a cota do ponto A 130 metros, tá? 130 metros e a cota aqui do ponto B. Então, vou colocar aqui, ó, cota do ponto A e aqui cota do ponto B, cota do ponto B. Então aqui, olha só, vou ter aqui, ó, isso aqui é só um esboço, tá? Tá fora de escala. Teria uma situação parecida com essa daqui, ó. Repara que eu tô caminhando esse valor todo na horizontal e eu tô subindo. Cota de A, 130 metros, cota de B, 175 metros. Se eu prolongar isso daqui, olha só, aqui eu tenho que este elemento aqui é a diferença de nível, tá? A diferença de nível de A para B, ou a distância vertical, tá certo? Então, lembrando que aqui eu tenho um ângulo de inclinação e aqui essa minha declividade do trecho, tá? Então, vocês viram lá que a declividade, né, é dada pela relação entre a diferença de nível e distância horizontal. Então, tem que a declividade, tá? I em porcentagem, ela é o que? Olha só, I, tá? Em porcentagem aqui, vai ser a relação da diferença de nível, no caso aqui, a inclinação de A para B, tá? É muito importante isso aqui, de A para B, vai ser a diferença de nível de A para B sobre a distância horizontal de A para B, tá certo? Eu coloquei essa setinha aqui, mas eu vou colocar dessa forma aqui, ó, de A para B, tá? Se é em porcentagem, eu tenho que colocar vezes 100 aqui, tá? Então, depois a gente vai fazer essas contas aqui, vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, imagine o seguinte, lembrando que a diferença de nível de A para B, tá? De A aqui para B,
Deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Diferença de nível de A para B é a cota do ponto B menos a cota do ponto A, tá certo? Não pode trocar essa ordem aqui, tá? Não pode. E aí, você fala o seguinte, pô, mas se eu tiver aqui, né, qual que é essa declividade? Se eu conhecer a declividade e a cota de um ponto A, por exemplo, tem como calcular a cota do ponto B? Tem. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, a declividade em porcentagem é igual ao que? Cota do ponto B menos a cota do ponto A, né? Dividido pela distância horizontal de A para B, vezes o que? Vezes 100. Tá? Isso, eu posso tirar aqui a cota do ponto B. Ó, vou fazer por partes aqui, ó. Vai ser a declividade aqui em porcentagem vezes a distância horizontal de A para B, tá? Repara o seguinte, vou fazer bem devagarzinho aqui. Cota do ponto B menos a cota do ponto A, né? Vezes 100. Então vai ficar em porcentagem aqui vezes a distância horizontal de A para B dividido, eu vou passar dividindo 100 aqui, ó, por 100, tá? Aí eu posso somar aqui, ó, esse cota do A aqui vem para cá somando, então mais a cota do A é igual a cota do B, tá certo? Então repare o seguinte, que se eu pegar aqui, ó, declividade vezes a distância horizontal dividido declividade em porcentagem vezes a distância horizontal dividido por 100 mais a cota do ponto A, eu vou encontrar a cota do ponto B, ó. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos agora colocar isso aqui em prática, tá? Eu tenho o seguinte. A cota do ponto A, vamos colocar aqui, ó. Vai ser 130 e 175. Então, eu vou colocar... cota... Vou colocar cota do ponto A. Cota do ponto A vale 130 metros. 130 metros. Cota do ponto B vale 175 metros. Distância horizontal de A para B vale, a gente forneceu aqui um valor igual a 245 metros. 245 metros, tá? Então vem aqui, ó. 245 metros, tá? Então, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero achar esse I aqui, tá? O I em porcentagem, tá? O I em porcentagem aqui, ó. Opa. Beleza? Como que eu vou fazer isso, ó? Lembrando que vai ser diferença de nível de A para B sobre a distância horizontal de A para B. Vou ter que colocar a setinha aqui, olha só, para não ter erro aqui, ó. Tá? De A para B. Opa. E aqui também, olha só, eu tenho que essa declividade, tá? É de A para B. Então, essa relação aqui faltou, tem o 100, né? Que eu tenho que multiplicar por 100. Então, o que que dá isso aqui, ó? Esse elemento aqui, né? Que é a declividade em porcentagem, vai ser cota do ponto B menos a cota do ponto A, tá? Dividido pela distância horizontal de A para B. Então, essa relação aqui, eu tenho que multiplicar por 100, porque eu quero em porcentagem. Então, dá 18, tá?
18,36%, tá? (18,36%). Tá, então a declividade em porcentagem é dado aqui. E se eu quiser a relação de metro por metro? Basta pegar o que? Esse dividido por esse. Então, se eu pegar aqui, olha só, esse dividido por 100, vai me dar o valor em metro, tá? Metro por metro, tá? Então, a declividade aí em metro por metro tem esse valor. E aqui é o valor, tá? Já tá aqui em porcentagem, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, explícito, tá? Então, a declividade aqui em porcentagem e a relação aqui em metro por metro, tá certo? Tá, então, o objetivo de determinar a declividade, tá, do trecho foi feito. Então, a declividade do trecho que liga A, né, igual tá aqui, A para B, foi determinado. E ela tem esse valor aqui, 18,36 ou 37%, ou 0,18 metro por metro. Beleza? Então, tá aí. Agora vamos supor o seguinte, que eu tenha, tá? Vamos supor agora a seguinte situação. Eu tenho o quê? Eu tenho a declividade do trecho e eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui a cota, né, do ponto A. Então tem a declividade do trecho e a cota do ponto A. Eu quero saber qual é a cota do ponto B, tá? Você pode fazer isso daqui de duas formas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, agora a gente vai ter que chegar aqui, ó, nessa cota aqui, tá certo? Então vamos supor, né, que eu tenha a declividade, a cota do ponto A, eu vou até copiar aqui, ó. Cota do ponto A eu tenho e a declividade do trecho considerado eu tenho, que vai ser igual esse elemento aqui, ó, tá? Em porcentagem. Eu quero saber a cota de B, tá? Isso aqui, por que que eu tô falando isso? Ó, aqui fica claro que a gente vai obter esse valor, mas quando você trabalha com grade, né, você tem a inclinação, a declividade de um trecho e às vezes você quer saber a cota de um valor intermediário, de uma estaca intermediária ali entre os extremos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá o grade de 1, da estaca 1 para a estaca 10, e vamos supor que eu queira encontrar a cota na estaca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu poderia executar dessa maneira aqui. Você pode fazer o seguinte, ó. A declividade, você vai pensar, deu aqui 18,367 tal por cento. Você vai colocar em 100 metros, eu tenho esta diferença de nível aqui, ó. Tá certo? Então, nesta distância horizontal, 245 metros, eu tenho X, tá? Então, essa vai ser a cota do ponto B. Na verdade, desculpa, não é a cota do ponto B. Vai ser a diferença de nível de A para B. Então, vai ser igual, olha só. X vai ser igual. Vou colocar aqui, ó. X vai ser igual. Então, vai ser 245 vezes esse valor dividido por 100. Então, dá 45 metros. Tá certo? Aí você fala assim, qual que é a cota do ponto B? A cota do ponto B vai ser igual ao quê? A cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, que é esse elemento aqui. Então, repare que chegamos no mesmo valor, ó, tá? Vou repetir. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, eu posso fazer isso de duas formas. Primeiro modo, ó, primeiro modo, tá? Eu posso fazer dessa forma. Você vai ver o seguinte, ó. O que que eu quero saber? Eu quero saber a cota de um ponto. Eu tenho a cota de um ponto origem e tenho a declividade da rampa que passa por esse ponto. Então, eu quero saber a cota de um ponto intermediário que pertence à rampa.
Então, eu vejo a declividade, ó, 18,36%. O que isso significa? Significa que em 100 metros de distância horizontal, eu subo 18,36 metros. Por que subo? Porque a declividade aqui é positiva. Então, se em 100 metros eu subo isso daqui, na distância horizontal, que é a distância do ponto origem ao ponto que eu tenho interesse, vale 245. Eu subo quanto? Então, é uma regrinha de 3, tá? Vai ser 245 vezes 18,36 dividido por 100, que dá 45 metros. Então, x, olha só, vou voltar aqui, ó. X é igual a diferença de nível de A para B, tá certo? Diferença de nível de A para B. Então, a cota do ponto B vai ser a cota do ponto A. Então, cota do ponto B vai ser igual a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, tá certo? Então, tá aqui. Qual que é a outra forma de fazer isso? Segunda forma. Segundo modo. Segundo modo, você vai fazer o seguinte. Na verdade, vamos colocar em 3 formas aqui. Você vai pegar a declividade aqui em metro por metro. Nesse valor aqui, olha só, basta pegar, ó, se eu tenho 0,1836 metro por metro, em 245 metros eu tenho x de diferença de nível. Então, essa aqui é a diferença de nível por metro. Diferença de nível por metro. Então, diferença de nível por metro, 0,18 por metro. Então, basta fazer, ó, essa diferença de nível aqui, que é metro por metro, vezes a distância horizontal total, que dá o quê? 45 metros, tá? Beleza? Essa é a diferença de nível por metro. Diferença de nível por metro aqui, ó. Então, a cota do ponto B vai ser o quê? Vai ser essa daqui, ó. Cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B. Então, a diferença de nível, olha, aqui como que eu vou obter aqui a diferença de nível? A diferença de nível aqui nesse segundo modo vai ser igual, vou escrever aqui, ó, para não ter erro. Vai ser igual o I em metro por metro, o I em metro por metro, vezes o que? A distância horizontal de A para B, tá? De A para B. Então, isso daqui que é a declividade aqui em metro por metro. Então, basta pegar o que? A declividade em metro por metro, que é esse elemento, tá? Vezes a distância horizontal de A para B, tá? 45 metros. Então, a cota do ponto B vai ser a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, 175 metros também. Qual que é o terceiro modo? Tá, eu tinha falado 2, mas eu vou colocar mais um aqui, ó. Terceiro modo. No terceiro modo, a gente vai utilizar esta equação aqui, ó, né? A gente vai utilizar esta equação. Ah, vocês me desculpem que não ficou, não mostrei. Vamos lá. Então tem aqui, olha só, o primeiro modo, tá? Que eu vou pegar a declividade em 100 é declividade em porcentagem, 18,367 metros. Eu tenho aqui, ó, em 100 metros eu subo esse elemento, 18,36. Por quê? Porque a declividade em porcentagem dessa forma, eu analiso dessa forma. Em 245 metros eu subo x, subo porque a declividade é positiva. Então, a cota do ponto A, do ponto B, vai ser a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, tá? Então, a diferença de nível de A para B foi 45 metros. Então, calculei a cota do ponto B, deu 175, ó. O segundo modo, eu vou calcular a diferença de nível que eu tenho interesse. Basta pegar a declividade em metro por metro, vezes a distância horizontal,
que separa o que? O ponto de origem para o ponto de interesse. No caso é de A para B. Então basta pegar, ó, a declividade aqui em metro por metro, tá? Vezes a distância horizontal, eu tenho a diferença de nível. Beleza? Eu tenho a diferença de nível. Aí eu encontrei a diferença de nível, então a cota do ponto B vai ser a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B. E o terceiro modo, eu vou utilizar essa equação aqui, ó, tá? Então vai ser a declividade em porcentagem. Vou colocar aqui, ó, declividade, vou replicar isso daqui, tá? Lembrando o seguinte, que aqui eu já vou colocar cota do ponto B menos a cota do ponto A. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Então, repara, aqui eu vou pegar, vai ser esse elemento aqui, vezes o que? Esse elemento aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, a declividade em porcentagem vezes a distância horizontal vai ser igual a quê? Vou colocar aqui, ó, cota de B menos a cota de A vezes 100, tá? Então, a cota de B aqui, se você fizer isso aqui, vai ser o que? Olha só, eu vou pegar este elemento aqui, vou pegar aqui, ó, ele todo dividido por 100. Então vai ser, ó, esse elemento todo aqui dividido por 100, porque o que estava multiplicando aqui vai passar dividindo, tá? Então vai ser este elemento todo mais a cota do ponto A, tá? Mais a cota do ponto A. Então, isso daqui vai ser a cota do ponto B. Cota do ponto B vai ser igual a essa equação. Então, vamos lá. Vai ser igual, né? Igual. Repare que eu vou pegar a declividade, tá? Vou pegar a declividade aqui. Deu 18,36%. Vou abrir um parênteses aqui, né? Vezes a distância horizontal. Qual que é a distância horizontal? 245 metros. Tá? Dividido por 100. Tá? Dividido por 100. Que tá aqui. Mais a cota do ponto A. A cota do ponto A vale 130 metros. Então tá aqui, ó, a cota do ponto B. Repare que eu tenho que 3 formas para determinação da cota do ponto B. Esse primeiro modo aqui, que eu utilizo a relação, olha só, eu faço direto, ó. Eu vejo a declividade, ó. Então em 100 metros eu tenho, subo isso daqui, ou desce, né? E na distância horizontal eu vou subir ou descer um determinado valor, que é esse valor que você vai subir ou você vai descer, é a diferença de nível para o valor do valor de referência para o ponto de interesse. Então, basta, se é a diferença de nível, a cota do ponto de interesse vai ser a cota do ponto de referência mais a diferença de nível do ponto que eu conheço de ponto de referência para o ponto de interesse. No segundo modo, eu pego o seguinte, a declividade aqui é em metro por metro vezes a distância horizontal, tá? A declividade em metros por metro vezes a distância horizontal já dá a diferença de nível, tá? Então, se eu tenho já a diferença de nível, a cota do ponto B vai ser a cota do ponto de referência mais a diferença de nível do ponto de referência para o ponto de interesse, tá? Estou trocando aqui o A referência, o B ponto de interesse. E o terceiro modo, tá? Basta pegar a equação da declividade, né, que mostra a relação da diferença de nível pela distância horizontal multiplicado por 100 e isolar o termo,
que é a cota do ponto B, que é a cota do ponto de interesse. Então, basta fazer o seguinte, você vai pegar esse elemento aqui em porcentagem, declividade em porcentagem, vezes a distância horizontal, dividido por 100, mais a cota do ponto A, que acaba caindo aqui, ó. Quando eu faço isso daqui, pessoal, olha só, a declividade em porcentagem vezes a distância horizontal dividido por 100, eu estou fazendo isso daqui, ó. Eu estou pegando a minha declividade em porcentagem, passando ela em metro para metro, tá? E aí, olha só, quando eu pego esse elemento aqui, é igual a este, ó, tá? Este elemento aqui é igual a este. E aí eu coloquei aqui, ó, porque esse elemento aqui é a diferença de nível de A para B, ó, tá? Ó, isso daqui é a diferença de nível de A para B, tá certo? Que é igual a isso daqui, ó, que é a diferença de nível de A para B. Eu vou até colocar aqui, vou chamar a atenção aqui, que esse elemento aqui, tá? Ó, esse elemento amarelo aqui é a diferença de nível de A para B, ó, tá? E esse elemento amarelo aqui também é a diferença de nível... Opa! Também é a diferença de nível de A para B, ó. Esse elemento aqui, ó. Ele não está conseguindo... Vou pegar, ver se eu consigo colocar em ver outra. Esse elemento aqui é a diferença de nível de A para B, ó. E esse elemento aqui é a diferença de nível de A para B. Tá certo? E aqui eu já faço a multiplicação, tá? Em 100 metros de distância horizontal, tá? Eu tenho distância horizontal aqui e diferença de nível aqui, ó, tá? Então, distância horizontal. Lembrando que porcentagem, 2%. Em 100 metros de distância horizontal, eu subo 2 metros. Menos 2%. Em 100 metros de distância horizontal, eu desço 2 metros, que é a diferença de nível. Tá certo? Então, aqui tem aí os 3 modos para cálculo, tá? Isso aqui é só manipulação mesmo, tá? Para o cálculo das cotas, de cálculo da diferença de nível e obtenção da cota do ponto de interesse, tá? Muito utilizado, prestem atenção nisso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários, forte abraço, até mais, obrigado.